Eu vou falar um pouco, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite que me foi feito para participar neste encontro, que muito me honra, e vou tentar, neste caso, vou falar sobre algumas aplicações da modelagem lagrangiana em ambiente marinho. Peço desculpa. Apesar de eu já ter trabalhado, inclusive com o Ramiro, em outros locais que não só a parte marinha, mas como habito nos Açores, e eu aqui tenho uma imagem do nosso arquipélago, que fica no meio do Atlântico, composto por 9 ilhas, e a ilha terceira é esta aqui. Vou dar aqui uma panorâmica da localização da Universidade dos Açores. A Universidade dos Açores está distribuída por 3 ilhas, São Miguel, Terceira e Faial. Portanto, e tem aqui a página se quiserem saber algumas informações. Neste caso é uma vista do Google sobre o campus aqui de Angra do Heroísmo, é toda esta região. E algumas imagens do próprio campus, onde, claro está, aqui nós vemos sempre o mar em qualquer sítio que estejamos. Tem aqui uma vista da cidade de Angra do Heroísmo, é realmente uma cidade bonita, e algumas imagens da Ilha Terceira. Portanto, o verde e o mar são fatores que abundam aqui nas Ilhas dos Açores. Esta fotografia tirei há poucos dias a chegar de avião, isto é Baía da Praia da Vitória, o outro lado da cidade oposta a Angra do Heroísmo, onde se vê aqui já uma série com o porto da Praia da Vitória, de fenómenos de reflexão e refração. E neste caso isto é tudo um areal e eu habito aqui neste ponto, portanto mesmo próximo da praia. Bom, a minha apresentação vai começar por falar no último slide que o Ramiro mostrou. No fundo, o sumário sobre a apresentação brilhante que ele fez ontem, sobre os modelos conceptuais e a aplicação dos modelos. Portanto, os modelos computacionais resolvem princípios de conservação, como Ramiro bem explicou ontem, eles podem ser formulados em conceitos ou em equações. Estas podem ser integrais, algébricas ou diferenciais. Para além disso, uma das coisas que foi destacada é a questão dos modelos eulerianos e os modelos lagrangianos. Portanto, os modelos eulerianos descrevem a solução em todo o domínio e, neste caso, são mais convenientes na modelagem hidrodinâmica por causa da interação das escalas espaciais. Mas os modelos lagrangianos, quando queremos estudar processos locais e precisamos de manter a identidade do fluido, são também muito adequados e evitam problemas de difusão numérica. Uma das coisas que é muito importante em todos os processos oceânicos é a questão da diversidade de escalas e de processos e que no fundo tornam a modelação interdisciplinar. E eu estou a salientar isto em verde porque os casos que eu vou apresentar, alguns deles são precisamente casos em que tenho uma interdisciplinar com a biologia e outros processos. O facto de fontes e sumidores serem processos de adição permite que estes tenham uma estrutura modular e realmente o MOID é um modelo modular e que facilita imenso a sua utilização e integração das várias ferramentas. Outra coisa que foi falada foi a questão de utilizar malhas finas para resolver alguns problemas de escala também. E isso é uma das coisas que nós temos aplicado aqui nos Açores através de downscaling e não só nos Açores, mas em outros sítios ao longo do Atlântico. Eu gosto muito desta imagem em que sintetiza grande parte ou praticamente todos os processos oceânicos que ocorrem não só à superfície, mas também em profundidade, desde a questão atmosférica, a questão à superfície, interação oceano-atmosfera, a questão interação do fundo, portanto a parte sedimentar, a parte biológica e todos os processos físicos que ocorrem no interior do oceano. Para estudar, portanto, tudo isso nós não nos podemos aliar dos processos físicos que no fundo transportam os ingredientes necessários à produção primária e os processos biológicos combinam matéria e energia e fazem o ciclo dos elementos, ou seja,
os modelos matemáticos combinam todos os processos relevantes para o funcionamento do ecossistema. Este slide é novamente um slide do Ramiro, que eu aqui pus, que no fundo, portanto, para fazermos qualquer tipo de aplicação, precisamos de um modelo computacional para aplicá-lo, não é? E o Ramiro ontem muito bem descreveu, e precisamos depois de aplicar. Depois a aplicação tem necessidade de dados que podem ser de diversa ordem. Neste caso, a aplicação de modelos lagrangianos que eu vou falar hoje portanto, depende em grande parte do campo euleriano, da hidrodinâmica, das propriedades da água do mar, vento, etc. E é essencial que os resultados eulerianos estejam validados. Ou seja, sem uma boa dinâmica base consolidada e validada, não poderemos ter confiança nos resultados dos modelos lagrangianos. No caso da minha apresentação, nos exemplos que se seguem, eu tenho aqui um resumo dos modelos que utilizei. Portanto, o principal é o MOID, como já disse, é um sistema modular, e portanto, utilizei o MOID Water, o modo lagrangiano, que agora já está a ser desenvolvida uma nova versão, com uma filosofia um bocadinho diferente e que permite acelerar e introduzir muito mais partículas. O MOID JET para o caso, por exemplo, de emissários submarinos, e o MOID Water Quality, porque também já estamos a fazer, portanto, a parte biogeoquímica aqui na região dos Açores. Para além do MOID, utilizei para estudar a dispersão larvar outro modelo, o CMS, em que tem aqui a página que vocês podem consultar. Portanto, é um modelo lagrangiano também de escalas múltiplas, probabilístico, e que está muito vocacionado para descrever migrações complexas, dispersão e conectividade de espécies biológicas e não só. Portanto, o modelo é open source. Eu fui buscar a versão fonte, inclusive tenho estado a alterar e incluindo novos comportamentos, ou seja, mais à frente eu vou falar nesta questão dos comportamentos de algumas espécies de larvas do que tivemos a estudar. E este modelo CMS foi acoplado com o MOID do campo euleriano. Bom, eu tenho aqui um exemplo de downscaling na região dos Açores, desenvolvido no âmbito de um projeto que já acabou, o EasyCo. Isto é um exemplo de várias malhas e downscaling, em que na malha a primeira malha temos o campo barotrópico, portanto a maré, e os níveis sucessivos com escalas aumentando a resolução, com o respectivo nesting, ou neste caso downscaling, e são modelos 3D baroclínico e que resolvem toda a estrutura tridimensional. Para implementarmos estes modelos, nós precisamos das condições de fronteira e condições iniciais, como disse o Ramiro ontem. Portanto, a primeira coisa é a batimetria. Existem neste momento várias fontes, que tem para o caso da Europa, a WebMonet já é uma batimetria muito boa e com bastante resolução. Precisamos do campo da maré, e neste caso já estamos a utilizar o FES 2014. Precisamos do forçamento atmosférico, e alguns destes têm estado a utilizar o GFS com 0.25 de resolução, e precisamos do modelo oceânico das condições de fronteira, grande escala, e temos estado a ir buscar os dados ao CMES Copérnicos, neste caso com uma resolução de cerca de 8 km, com uma resolução de cerca de 8 km. O modelo é implementado, neste caso é tridimensional, 50 camadas na vertical, etc, etc. Aqui estou a mostrar, portanto, são parâmetros médios, neste caso a distribuição média da temperatura mensal a várias profundidades, superfície 50 e 750 metros. Para um caso do modelo que a Cláudia está a trabalhar neste momento, é uma área mais pequena, mas que falarei mais tarde. Distribuição de temperatura, a distribuição de salinidade,
ao longo da coluna d'água. A validação, que é, como eu referi, extremamente importante, e sem validação não é possível ter confiança em qualquer um dos resultados. E uma das coisas que temos feito com software que eu própria tenho estado a desenvolver, por exemplo, isto aqui é boias Argo que perfilam toda a coluna d'água, e isto é, por exemplo, para um ano. São muitas, no fundo, são perfis de CTD que temos acesso em tempo real. Portanto, mostra aqui um exemplo de validação, um diagrama de Taylor em que combina a correlação, o erro médio quadrático aqui a rosa, a correlação aqui nesta escala, portanto vemos que a temperatura está praticamente todos acima dos 0,99 de correlação. Salinidade é um pouco mais difícil de bater corretamente, é um campo mais difícil às vezes pelas suas características, mas mesmo assim penso que são correlações muito boas. E também utilizamos toda a parte da detecção remota que temos acesso em real time para fazer comparações. E aqui um exemplo de uma série temporal de um ano em que estamos a comparar a temperatura para esta região toda de superfície do modelo com dados de satélite. Bom, este é um exemplo de análises que se podem fazer tendo acesso ao modelo euleriano. Neste caso, eu estava a estudar, nós temos a água mediterrânica que chega aos Açores aos 1000 metros de profundidade, que é o que eu tenho aqui representado, uma animação com a salinidade, e nós vemos que os Açores, a parte central do grupo central, toda esta batimetria, no fundo, serve de constrangimento à passagem da água mediterrânica do lado oriental para o lado ocidental do arquipélago. Isto pode parecer um pouco importante, mas a verdade é que muitas espécies biológicas existentes no arquipélago apresentam características diversas. As que estão no grupo oriental têm características diferentes das outras que estão nos outros grupos. Portanto, tudo isto influencia a parte ecológica e o ambiente marinho. Aqui um outro exemplo de como os montes submarinos podem potenciar o upwelling e downwelling, ou seja, o aporte de nutrientes para a superfície e, posteriormente, portanto, toda a produção biológica. Nós vemos intensificação de correntes ao longo dos flancos destes montes submarinos, o que pode condicionar, e veremos mais tarde. Eu escolhi este sítio porque é precisamente um dos sítios onde tencionavam fazer exploração no fundo do mar, a exploração mineira, que vamos ver mais à frente, e numa posição mesmo ao pé do monte submarino. Aqui é um outro exemplo da batimetria do canal Pico Faial com muita resolução, 30 metros de resolução. O Faial está aqui, o pico está aqui à direita, e uma simulação em que temos temperaturas e correntes fortemente condicionada pelo ciclo de maré, e as correntes aqui chegam a ultrapassar 1 metro por segundo. Bom, a minha apresentação vai se basear em vários casos de estudo, que eu aqui divido. Um suporte a buscas e salvamentos, são 2 casos em que eu trabalhei, portanto uma embarcação desaparecida e um lander à deriva. O suporte à biologia, neste caso expressão larvar e conectividade, mineração no mar profundo e destino dos plásticos no oceano. Em relação ao suporte de buscas e salvamento, o primeiro faz parte, acabou por ser um trabalho em que eu me meti por conta própria, em que descobri um artigo no jornal, em que o familiar de um pescador vem muito indignado para a comunicação social a perguntar onde é que andou esta embarcação durante 11 dias. A verdade é que a embarcação, vou aqui apresentar um pouco o historial, portanto a embarcação pequena de 6 metros estava a pescar aqui, com o pescador lá dentro. No dia 30 de setembro estava aqui próximo da terceira, foi visto pela última vez aqui próximo, e no dia 11 de outubro foi encontrado morto dentro do barco aqui na ilha de São Jorge. Portanto,
Portanto, durante 11 dias, a Marinha foi contactada na altura e nunca conseguiram encontrar. Alguém, depois, ao fim de 11 dias, estava aqui, encontrou o barco e portanto, o pescador já estava morto. Penso que teve um ataque cardíaco, mas há muita coisa que não se sabe. Então, o que é que eu fiz? Como eu tinha resultados de hidrodinâmico, aqui para a região dos Açores, eu resolvi fazer um exercício que foi, então vou ver, partindo das condições que se sabia, se a embarcação conseguiria chegar a São Jorge. E implementei, portanto, o algoritmo de objetos flutuantes, faz parte do MOID, que está muito vocacionado para contentores, embarcações, no fundo é também um pouco Tactic Tracking Model, mas vocacionado para corpos que estejam à deriva. Apliquei em modo de backtracking e em modo forward, portanto, mas o backtracking não me deu muitos bons resultados e isso tem a ver também com a própria difusão, que às vezes é muito difícil simular para trás. E a questão é se a embarcação chegaria à Ilha da Terceira. Portanto, eu devo dizer que eu contactei a capitania, portanto a Marinha local, que é a autoridade máxima aqui na região, e que foram-me ajudando. Não puderam dar todos os elementos, que alguns eram confidenciais, mas foram-me ajudando imenso, inclusive na questão de gráficos e resultados a produzir. Portanto, eu considerei 3 locais de partidas porque havia muita incerteza. Eu não sei se ele tinha utilizado o motor ou não, se depois ficou à deriva, e vários coeficientes de imersibilidade, que é uma característica deste algoritmo, ou seja, 10% o efeito do vento predomina, 70% predomina o efeito do oceano. Aqui tenho um teste de sensibilidade com os vários, em que vemos aqui a verde o efeito do vento, portanto a pluma, neste caso a zona da área de busca, afasta-se muito mais rapidamente e a influência 70% apenas praticamente do oceano está muito mais concentrada junto à costa. Bom, aqui é um exemplo de 2 coeficientes de imersibilidade, de 10 dando mais peso ao vento e de 40 um peso médio já entre o vento e o oceano, para a deriva do objeto, e nós vemos que no dia 8 de outubro todas as partículas praticamente, apesar de ter uma ou outra que aqui, mas todas já tinham desaparecido do domínio, enquanto que este caso mostrou de ser o melhor que eu consegui obter. Aqui tem uma animação dos 2 casos, em que nós vemos, portanto aqui vê-se perfeitamente a odógrafa das correntes devido ao efeito de maré, e à medida que o tempo vai passando, 11 dias depois, portanto algumas partículas passaram por aqui, mas a maior parte foi-se, e aqui no dia 8 temos muitas partículas a chegarem a São Jorge, como se pode ver, e realmente no dia 11 de outubro, quando ele foi encontrado, portanto havia, apesar do centro de gravidade ter se deslocado mais para norte, havia todas as possibilidades de ele ter vindo dar à costa aqui neste sítio. Este exercício, quer dizer, não salva ninguém, mas ofereceu a possibilidade de implementar metodologias, ter sensibilidade acerca destes problemas e o quanto é importante, por exemplo, poder atuar logo. E eu vou só voltar rapidamente aqui, porque enquanto e o que a Marinha me disse, se eu pudesse dar respostas logo nas horas imediatas, a área de busca era extremamente limitada, não é? Quando se atua nas primeiras horas. Então, nesses casos, eles enviariam a corveta, portanto, o navio deles, para a zona da minha área de busca, enquanto o avião poderia sobrevoar uma área maior e poupando milhares de euros, neste caso, ao governo, não é? E a todos nós. Mas, enfim, acabou por ser um exercício em termos de aplicabilidade e cooperação com a Marinha, acabou por não ter mais cooperação, infelizmente. Outro caso, suporte a buscas e salvamento. Aqui o caso de um lander à deriva. O que é um lander? Um lander é uma espécie de uma gaiola com muitos equipamentos acoplados e que fica submerso e fundeado, neste caso, de 1 a 1000 e cerca de 200 metros de profundidade, com todos os equipamentos, e chegou a ficar mais de um ano a medir lá no fundo. Bom, brevemente a história, no dia 2 de maio, portanto um lander, isto pesa cerca de 600 quilos,
a sul dos Açores a uma profundidade de 2.100 metros, ele solta-se e vem à superfície e fica à deriva com todo o equipamento acoplado, portanto isto custa milhares de euros. Até 13 de maio anda à deriva à superfície e vai emitindo a sua posição. E a 14 de maio sou contactada, aliás tenho aqui um artigo que saiu, um colega nosso holandês que diz que aqui quem é o último recurso contactou-me, portanto depois de contactarem Marinha, etc., eu sei que fiquei um pouco para o último recurso, mas tenho um bocado de orgulho porque de facto consegui encontrar o lander. Portanto, a 15 de maio eu enviei as minhas previsões, isto era feriado, foi lutar contra o tempo, portanto ele já estava à deriva desde o dia 13 e lhe mandei as previsões de 13 a 18 de maio. Portanto, peguei novamente na mesma metodologia do caso anterior, com o algoritmo dos objetos flutuantes, só que desta vez, como eu tinha posições do lander prévias, eu pude ir calibrando um modelo e realmente, portanto, os resultados foram mesmo muito bons. A correspondência com esta posição no passado, em modo indcast, foi bastante boa, que me levou a ter confiança para a previsão para os dias seguintes, ou seja, de 13 a 18 de maio. De notar que o navio foi contactado, a embarcação, para ir resgatar, levava mais de um dia para chegar à posição, portanto estávamos a lutar contra o tempo. Isto aqui é, portanto, o artigo que acabou por sair, que explica, depois se quiserem consultar, e basicamente aqui está o historial todo. Bom, eles mandam a embarcação. Primeiro, esta linha amarela, eles acharam que as minhas previsões não eram muito fidedignas e achavam que a linha deles, esta, seria mais aceitável. E chegaram-me inclusive a questionar. E eu disse, olha, eu tenho confiança e se quiserem utilizem, senão eu fiz tudo o que pude para poder ajudar. Então, a meio do percurso, dão ordens, portanto, à embarcação para ir para a minha trajetória, que aqui está cinzento, com alguns dos envelopes. Chegaram a esta posição, claro que havia um erro associado, cada dia que passa é dramático nesta questão, e quando estavam aqui, o lander emitiu pela uma última vez, quase por milagre, portanto, em menos de 3 milhas de distância do sítio e da linha do centro de gravidade que eu tinha encontrado. Isto aqui é a mesma coisa, portanto, conseguiram, lá está, a estrutura, no dia o mar já estava calmo, em que resgataram o equipamento e a embarcação. Pronto. O que mais, neste caso, me orgulhou em todo este processo foi a confiança com que os pescadores passaram a ter no nosso trabalho, porque até aqui duvidavam constantemente, isto é uma prática comum, e começaram a olhar para os cientistas de outro modo, afinal também conseguem prever alguma coisa. Bom, suporte, vamos entrar agora no campo da biologia, dispersão larvária e conectividade, que é uma área um pouco diferente, mas que eu tenho gostado imenso de trabalhar nesta multidisciplinaridade e em conversa com biólogos e poder de alguma forma ajudar. Vou começar com esta espécie de esponjas, em inglês sponges. É uma espécie que este trabalho faz parte do trabalho de doutoramento da Cláudia, que está a desenvolver neste momento. E que está aqui na audiência também a assistir. Portanto, eu não me vou alongar muito também, porque eu também não tenho muito tempo para apresentar tudo, mas basicamente mostrar os conceitos que estão por trás disto. Portanto, toda a parte hidrodinâmica e o modelo euleriano foi baseado no óleo do Otter. Desenvolvemos e aplicámos um modelo do Water Quality para os parâmetros biogeoquímicos e a parte lagrangiana foi aplicada com o CMS, que já falei anteriormente. Isto é uma imagem das esponjas que habitam aqui. São espécies muito vulneráveis, mas muito importantes para todo o ecossistema e são ótimos filtradores, portanto, e reguladores de toda a parte biogeoquímica, e são muito vulneráveis. E sabe-se muito pouco delas.
E, portanto, é essencial que a gente as conheça e que ao menos possa contribuir para estudar. Portanto, como é que a gente faz esse tipo de coisas e como é que aplica? Portanto, são conhecidos sítios onde as esponjas, onde existem comunidades e aglomerações desta espécie, por exemplo, elas libertam, dá para trás, portanto, em determinada altura libertam ovos. Esses ovos são projetados na coluna d'água e iniciam o seu processo larvar. É o que nós chamamos aqui Pelagical Larval Duration. Isto é um parâmetro muito importante porque ele varia consoante as espécies. Muitas são conhecidas, outras vai-se por tentativa e erro para tentar perceber qual é a duração pelágica destas larvas. Significa que ao fim dessa duração pelágica, a larva, depois de ter sido transportada com as correntes oceânicas, ter sido atribuído algum tipo de comportamento, por exemplo, podem migrar, ter velocidade própria, atribuímos ou não mortalidade, ao fim desse tempo elas estão prontas a iniciar o seu processo de recrutamento e iniciar outro ciclo de reprodução e, portanto, assentam ou no próprio sítio onde saíram, e aí temos o caso de autorrecrutamento, ou para outros sítios, e isso vai nos permitir estudar a conectividade entre espécies, portanto, e como é que se relacionam entre os vários sítios e, de alguma forma, poder inferir, será que existem estas espécies, estes modelos aplicados podem permitir dar indicação. E isso é uma das partes que estamos a trabalhar, porque não conhecemos o oceano todo e depois de um estudo deste tipo é possível saber em alguns sítios se elas vierem a cair e uma ideia, portanto aquilo que está-se a pensar fazer é verificar em alguns que não se sabe ainda onde é que existem espécies, se realmente o modelo pode de alguma forma dar uma boa indicação desse local. Elas podem viajar por quilómetros, centenas de quilómetros e, portanto, todos estes parâmetros são perfeitamente identificados quando o modelo corre. Eu tenho aqui um exemplo das localizações onde se sabe que esta espécie existe, aqui nos Açores, são estas bolas aqui a rosa, e neste caso, desta espécie, elas estão localizadas entre os 700 e os 1000 metros de profundidade. Há outras espécies que estão a outras gamas, a outros estratos, mas este caso refere-se a esta. Portanto, ao implementarmos um modelo e correr o modelo lagrangiano, neste caso em modo passivo, ou seja, seguem as correntes, mas têm mortalidade, portanto, e todos os aspectos deriva, portanto, elas são aptas a permanecerem na coluna d'água durante o seu estádio larvário e a partir daí, como eu disse, começam a assentar. Eu tenho aqui um exemplo de densidade de distribuição de partículas. Aqui faltam vezes 10 à oitava nesta escala, mas no fundo, portanto, isto é a cada instante, cada dia, em que nós vemos a dispersão que elas têm, neste caso para um estado larvar que dura 30 dias, ou seja, ao fim de 30 dias as partículas são emitidas continuamente, neste caso, ao longo do ano, e ao fim de 30 dias as que atingiram o estado larvar assentam ou morrem, ou entretanto outras foram morrendo, consoante a mortalidade que foi dada, e o processo continuamente se inicia. Portanto, isto aqui é a indicação de todos os cenários que já foram considerados, sazonalidade que está em curso neste momento. Neste momento, só estamos a considerar o aspecto passivo, mas vamos impor também comportamentos. Aqui tenho um caso em que analiso uma duração larvar de 15 dias e de 30 dias. Lógico que durante 30 dias estas dispersam-se muito mais, mas é interessante ver que há grupos que se distinguem, por exemplo, este grupo ocidental raramente vem para este grupo oriental, portanto são estruturas quase que estanques. Aqui um exemplo de... Sim? Eu vou te pedir para encerrar logo, para a gente poder passar para as perguntas. Já estou acabando, já está passando o tempo, é? Então pronto. tá ok, já.
Então eu vou só passar isto muito rapidamente, ok? Desculpe que eu não dei pelo tempo alguns resultados. Aqui é um outro exemplo de hidrotermais, ok? Vou passar rapidamente, da outra espécie de mexilhão. Tem aqui o exemplo. Aqui tem uma animação em que aparece o comportamento já atribuído e os vários estados na duração larvar e a conectividade ao fim de um certo tempo. Aqui 10 anos de simulação com a probabilidade de ocorrência de larvas e em estratos verticais. Agora ia apresentar o mar profundo e alguns resultados de mineração. A tecnologia emprega, depois posso adicionar e facultar isto para quem quiser. Toda a metodologia que aplicamos para estudar as plumas de expressão. Um caso do jato de água de descarga da operação visto de cima. Secções verticais com a dispersão das plumas, uma animação no sopé do monte submarino onde elas foram emitidas e aqui o acoplamento é que nós vemos a dispersão de plumas sobrepostas com várias probabilidades de concentrações. A pegada resultante ao fim do ano para as várias emissões e aqui sobrepostas toda a parte de esforço de pesca, espécies de corais, etc, etc. Em relação aos plásticos, o Ramiro já mostrou isto, é um Particle Model Tracking puro. Aqui o Ramiro mostrou isto ontem também, em que nós vemos que isto é uma emissão contínua e ao fim de 2 anos eles começam a chegar aqui ao mar de Sargassos. Já estou mesmo a terminar, portanto no fim, para a gente identificar as zonas de acumulação, aqui fizemos uma emissão única, uma simulação de 2 anos e preenchemos o oceano com plásticos virtuais com cores diferentes para se identificar as suas origens. E vamos ver que estes vão se acumular sobretudo aqui na zona dos mares sargassos. Toda a zona ibérica e norte da África são zonas de passagem, mas não de acumulação. E há estruturas importantes que servem de agregação ou de convergência de plásticos e outros de divergência, como estes vórtices aqui, portanto os ciclónicos no hemisfério norte, que estão com o sentido dos ponteiros do relógio, em que são regiões de acumulação porque a velocidade à superfície devido ao efeito do Coriolis converge. Portanto, são regiões de downwelling e estes vórtices ciclónicos acabam por ser zonas de divergência, portanto o plástico não converge aqui, são zonas de upwelling ou ressurgimento. Portanto, isto existe por todo o oceano e numa escala maior, portanto limitado por este vórtice subtropical de correntes que existe aqui. Pronto, eu peço desculpa e termino com uma frase do Ramiro, portanto que no fundo salienta a importância de sabermos bem todo o campo de velocidades e de toda a parte dinâmica. Obrigada. Peço desculpa. E terminei. Vamos passar para as perguntas. Eu tenho certeza que o pessoal reclamou comigo aqui que tinha que dar mais tempo para você. Não, aí o problema foi meu porque acabei Mas para mal. teremos outras oportunidades. Eu vou passar aqui a audiência aqui para a pergunta, tá? Tá bom. Então vamos passar primeiro aí para o Rafael. Bom dia. Bom dia. Obrigado pela palestra, foi muito interessante. Eu ia fazer uma pergunta sobre esse estudo final dos plásticos. Quando vocês observaram o efeito do vórtice, chegaram a analisar ou observar se realmente ele, ao longo da coluna, né, na vertical, se realmente ele faz um efeito como fosse uma direção de deposição, e aí quando ele pega, de repente, um fluxo ou o vórtice muda a direção e ele tem um comportamento como fosse erosivo, ele, ao longo da coluna, houve muita diferença?
Este caso propriamente dito, portanto, os flutuadores foram largados à superfície, não foi, Ramiro? Penso eu. Apenas à superfície e não em profundidade. Estudou-se a questão 3D? Então vou responder. Pois aqui representamos plásticos que flutuam e, portanto, não se afundam. E por isso é que se concentram nas zonas onde a água afunda. Os plásticos concentram-se. Mas há outros casos outras simulações em que se verifica que nessas zonas eles acabam por afundar e noutras portanto, ressurgem à superfície. E geralmente esses vórtices, portanto, geralmente os vórtices, neste caso anticiclónicos, acabam por ser zonas com baixa produtividade biológica, enquanto que os outros que são de ressurgência, não é? Acabam por ter mais produtividade biológica associada. Alguns destes, quando existe muita concentração, são possíveis de visualizar deste plástico através de imagens de satélites, mas é preciso que a concentração já seja bastante elevada, que tenha um limite superior a portanto, por pixel para se poder observar. Mas isso também já é possível ver. Obrigado. De nada. Eu vou deixar mais uma pergunta agora, caso alguém tenha. Eu tenho uma pergunta, eu queria, na verdade, parabenizar. Eu estou começando no doutorado e abre muito a cabeça a apresentação, né? Muito multidisciplinar, né? Tem muitas aplicações diferentes. Aí a gente fica até na dúvida de qual pergunta fazer, mas eu vou tentar ser mais objetivo. Na validação do modelo, você usou o sistema Argo, né? As sondas. Quantas sondas foram utilizadas para validar aquele modelo que você fez ali? Precisaríamos de quantas sondas? Está a falar daqueles dados Argo, das boias Argos que andam à deriva. Isso depende. Como ter dados no oceano é tão raro, e raro quer dizer, é muito difícil, portanto, por vezes, nós aproveitamos tudo o que está disponível. É claro que quanto mais dados melhor, mais fidelidade terá depois a validação. Mas neste caso, o que nós comparamos exatamente é um determinado local, o perfil que ocorreu naquele instante. Portanto, não é uma coisa, mas também podemos fazer essa análise de forma geral, compilando todos os perfis. Mas, por exemplo, há anos em que eu tinha cerca de perto de 100 boias, os últimos anos que vêm agora se aproximando, os anos mais recentes, o número de boias tem vindo a diminuir, porque os países estão emitindo menos, portanto, e todas estas boias, por exemplo, nenhuma pertence a Portugal. Eu sei que o Brasil tem algumas, e países europeus, e é fácil acedê-las em tempo real, em qualquer instante. Mas o número depende daquilo que existe, e estamos muito condicionados por isso.